Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui você vai aprender como que você utiliza o Python para entrar na internet de uma maneira mais visual. Recentemente eu postei uma aula aqui no canal com esse tema de automação por web scraping, certo? O tema que a gente vai trabalhar é esse, automação por web scraping, mas foi uma versão mais simples. Então a gente criou um sistema onde o Python entraria no Google, na parte de finanças, então no Google Finanças, e pegaria o valor em tempo real de uma ação na bolsa de valores. No caso daquela aula foi a ação da Apple. Mas a gente não viu nada acontecer. Então, quando você dá play naquele código, ele fica, digamos que, parado, ele está rodando ali, mas você não está vendo nada. E depois de uns 3 ou 5 segundos, ele retorna para você o valor da ação da Apple, mas você não vê nada acontecer. E muitas vezes, quando você vai fazer uma automação, você precisa ver as coisas acontecendo, principalmente na automação web. Vamos supor que você queira criar um sistema de robô do WhatsApp, certo? Para ficar enviando várias mensagens. Você precisa que ele abra alguma coisa para você ver, não só para ver se as mensagens estão sendo enviadas, mas você precisa ler aquele QR Code do WhatsApp Web com o seu celular, para você conseguir sincronizar e ele enviar as mensagens. Então, aquele navegador, a aba do navegador, ele precisa aparecer. E é assim que a gente vai trabalhar nessa aula. Nessa aula, especificamente, a gente não vai ver, não vai enviar um e-mail, não vai abrir um WhatsApp, a gente vai focar mais só na parte mais técnica do Chrome Driver. Então, como instalar, onde colocar a pasta de instalação e como criar o código básico para entrar na internet. A gente vai basicamente entrar no Google, tá? Não é um projeto muito específico, é só para entrar no Google. E como eu disse, nessa aula aqui a gente vai utilizar o Chrome Driver, que seria uma versão dos WebDrivers para o Google Chrome. O WebDriver é um arquivo que você precisa ter para o Python, através dele, entrar no navegador, tá? E a gente vai ver a instalação dele daqui a pouco. Como você pode ver aqui no meu VS Code, eu criei um ambiente virtual e eu recomendo que você crie um também, tá? Então, se você não sabe criar, tem vídeo aqui no canal ensinando a você criar um ambiente virtual. Depois que você criou, você vai dar uma olhada aqui nessa pasta scripts. Dentro dessa pasta scripts, você tem essa versão aqui, python.exe. Esse é o executável do Python que a gente vai utilizar. Se você não quiser criar um ambiente virtual, não tem problema, tá? É só você vir aqui embaixo no seu VS Code e clicar aqui. Como você pode ver, aqui eu tenho esse estrelinha aqui, que seria o do meu ambiente virtual. Esse executável aqui é o executável do ambiente virtual. Esse aqui que está selecionado é o executável padrão do Python, que está instalado por padrão no meu computador. Então, se você quiser utilizar ele sem um ambiente virtual, você precisa encontrar ele, você precisa encontrar a pasta que ele está localizado. Então, você vai seguir esse caminho que ele está te dando aqui para localizar. Eu não segui porque essas pastas aqui elas não são tão simples de localizar. Por mais que esteja escrito, não é tão fácil encontrar o seu executável do Python lá dentro. Então, eu criei um ambiente virtual para ficar bem mais fácil de chegar. Se você não quer usar, localiza utilizando essas pastas aqui e depois, se você localizar, só minimiza a tela para a gente poder fazer as instalações e depois você volta lá. Se você não quiser achar de jeito nenhum, só anota o caminho, tá? Então, se você não quiser entrar na pasta, só anota esse caminho que depois a gente vai escrever ele, que é uma outra maneira de utilizar, tá? Vou mostrar todas as maneiras possíveis nessa aula. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e aqui na descrição tem alguns links bem interessantes que você pode gostar relacionados a Python e programação no geral. Você vai entrar no Google aqui, e você vai entrar nesse site aqui. Para você entrar nesse site, você só coloca lá no Google Chrome Driver e clica no primeiro link. Se você utiliza um navegador que não seja o Google Chrome, seja ele qual for, pode ser o Edge da Microsoft, você usa talvez o Firefox, até aquele Opera GX que está crescendo também, é só você ir lá na sua barra de busca e colocar isso aqui, WebDriver for, e aí você coloca o nome do seu navegador. Aqui ele está WebDriver for Chrome, que é o que eu estou usando, mas é só você colocar WebDriver for e o nome do seu navegador e você vai fazer a instalação. Nesse site aqui, que é o do Chrome Driver, ele tem as versões do Google Chrome. Então, algumas versões 113, 114, e aqui ele tem um aviso. Se você está usando uma versão superior a 115, entre nesse site. Para você descobrir a sua versão, você vai entrar numa guia padrão, aquela guia vazia que não tem nada, clicar nesses 3 pontos, configurações. Aqui nas configurações, você vai vir nessa última aba aqui embaixo, sobre o Google Chrome, e vai verificar a versão do seu. No meu aqui eu estou na 118. Então, como eu estou superior a 115, você vai clicar nesse link aqui e ele vai abrir essa nova aba.
E aí aqui ele tem os links. É a mesma ideia, tá? É só um site um pouco diferente, um pouco mais improvisado. Mas como vocês podem ver aqui, o Chrome Driver para a versão do 118, ele já está estável, então você já pode usar. 119, por exemplo, está em beta, então você pode sofrer aí algumas coisas. O 120 ainda está em fase de desenvolvimento. E esse Canário aqui é algo ainda mais em testes ainda, tanto que esse aqui ainda nem está disponível para ser baixado. Essas aqui, por mais que estejam em desenvolvimento, podem ser baixadas. É só clicar aqui e fazer a instalação. Eu não vou fazer a instalação aqui porque depende muito do seu computador, depende do WebDriver que você está utilizando. Mas é só você instalar esse aqui e ele vai ir em forma de uma pasta lá para sua aba de downloads ou na pasta que você colocar ele. Mas é só fazer a instalação normal. Feita a instalação, a gente vai voltar aqui para o VS Code, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre a manipulação das pastas. Como eu disse, para ficar mais fácil, você tem esse Python executável aqui, que é o do meu ambiente virtual. Então, se eu abrir o meu explorador de arquivos aqui, ele está aqui dentro, certo? É esse ícone com pretinho aqui, não é o ícone branco. Então, esse ícone com preto, os detalhes verdes, esse aqui é o executável do Python. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu Chrome Driver, independente de onde você instalou ele, vai pegar a pasta, tá? Em alguns casos, ele vem em um arquivo zipado. Então, você só vai abrir essa pasta zipada e vai tirar o Chrome Driver lá de dentro. Então, você vai pegar o arquivo do seu Chrome Driver e vai colocar nessa pasta aqui especificamente. Se você não estiver utilizando o ambiente virtual, você vai colocar lá na pasta que você localizou o seu interpretador. Mas o Chrome Driver, ele precisa estar na mesma pasta que o seu executável do Python, senão você vai ter alguns problemas. Existe uma maneira de contornar isso que eu vou mostrar, caso você não queira usar nenhuma dessas formas, que eu disse para você só anotar o caminho, mas você precisa fazer isso, tá? Depois que você fez isso, digamos que a configuração já está pronta. E aí, se você não fez, aí é na parte do código mesmo que você vai alterar, tá? Para utilizar o WebDriver, você vai vir aqui no seu terminal e vai instalar uma biblioteca que tem o WebDriver dentro dela, tem a funcionalidade do WebDriver. Então você vai colocar aqui pip install Selenium, tá? Essa é a biblioteca que vocês vai instalar. Eu já deixei instalada aqui por padrão para ganhar um pouco mais de tempo, mas é só você passar esse comando no seu prompt, dar um enter, ele vai fazer a instalação rapidinho e você já pode usar. Aqui no nosso arquivo você vai colocar from Selenium import WebDriver. Então, basicamente isso. Você vai chamar a biblioteca Selenium e vai importar a função WebDriver. Só essa biblioteca que a gente vai utilizar por enquanto. Existem outras bibliotecas, mas a gente vai evoluindo conforme as aulas. Essa aula aqui é, digamos que a parte 1. Então, é só como entrar no Google Chrome. A partir daqui, a gente vai fazendo diversos projetos de automação com o WebDriver, certo? Aqui embaixo, a gente vai criar uma variável. Então, eu vou colocar uma variável driver mesmo, só para chamar aqui, para ficar mais fácil de entender. E a gente vai colocar aqui WebDriver.WebDriver. No caso, aqui, .chrome, tá? Então, aqui, geralmente, é o caso que você vai mudar o navegador, tá? Então, se você tiver outro navegador que não o Chrome, aí você coloca aqui o que você estiver utilizando, tá? É só para especificar. Então, aqui a gente está chamando a função, ó, a gente está chamando um WebDriver, ponto, e aqui a gente está especificando qual WebDriver a gente vai utilizar. Se você tiver feito o passo a passo que eu disse e colocou o arquivo do Chrome Driver dentro da pasta que está o seu executável, tudo bem, você coloca só dessa maneira, abre e fecha parênteses, sem problema. Se você não colocou e você só anotou o caminho, você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui na minha colinha e você vai colocar aqui dentro isso aqui. Isso aqui é para ele localizar, tá? Então aqui eu deixei aqui esse caminho para a Chrome Driver, isso aqui não são pastas minhas, tá? É só para exemplificar. Mas aí você vai colocar aqui executable path e aqui você vai passar o caminho do Chrome Driver para o seu Python. Então você não precisa pegar o caminho do executável do Python. Então ele já está aqui, o executável selecionado. E aqui eu vou passar o caminho da pasta que eu coloquei o WebDriver. Então se está na pasta de downloads, por exemplo. Você vai colocar o seu usuário, vai colocar a pasta de downloads e vai colocar exatamente onde o Chrome Driver está para o Python ir lá dentro buscar ele para conseguir acessar o navegador, certo? Aqui embaixo a gente vai colocar agora uma função para acessar o navegador. Então a gente vai chamar a nossa variável driver, que está utilizando o Chrome Driver aqui dentro,
.get, tá? Esse get seria algo como pegar, como entrar. A palavra get tem muitas traduções para o português, mas é basicamente para você pegar esse site. E aí aqui dentro você vai colocar exatamente o site que você quer entrar. Então, google.com, extremamente simples, a gente não vai fazer nenhuma tarefa, como eu disse, apenas entrar no Google, certo? Então, eu vou tirar isso aqui é só para quem não colocou na mesma pasta. Se você colocou, pode deixar limpo, tá? É a mesma ideia da interação com arquivos externos. Aqui embaixo agora a gente vai ver algumas questões de elemento, tá? Então, eu coloquei aqui uma estrutura básica para a gente localizar alguns elementos. Então, eu vou abrir o meu Google aqui para a gente conseguir utilizar, para eu conseguir exemplificar o que a gente está fazendo. Então, eu vou abrir aqui o Google mesmo. E aberto o Google, a gente vai ver algumas informações, tá? Então, como você pode ver, eu já deixei aqui pré-pronto algumas questões. Então, aqui eu coloquei Find Element by Name, tá? Esse Find Element by Name eu coloquei para exemplificar, mas eu vou alterar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil. Então, eu vou colocar aqui XPath, tá? E aí aqui dentro a gente vai fazer uma pequena alteração. Se você já viu a última aula sobre o web scraping, você já sabe o que a gente está fazendo. Então a gente precisa que ele localize essa barra de busca aqui. Então você vai apertar o botão direito, vai clicar em inspecionar aqui, vai clicar nessa setinha e vai passar o mouse em cima dessa barra, tá? E ele vai localizar dessa maneira. Dá um clique nela e ele vai achar aqui o text area, tá? Você vai clicar com o botão direito aqui em cima do azul, vai colocar copy e copy XPath, que é o que a gente colocou ali. Mas você pode colocar qualquer uma das opções que aparecer como o Find Elements aqui, certo? E aí você cola o XPath aqui. Então, a partir de agora, ele vai localizar, tá? Existem algumas possibilidades de erro, como você está vendo esse branco aqui. Por quê? Porque a gente colocou aspas duplas aqui fora e ele tem aspas duplas aqui dentro. E aí, geralmente dá esse conflito. Então, um dos dois você vai ter que mudar. Eu vou colocar aspas simples aqui dentro, tá? Para ficar mais fácil, mas você pode colocar aspas simples do lado de fora também, não tem problema. E a gente colocou aqui para ele encontrar o elemento by XPath. Então, o que ele buscou aqui? Eu coloquei como exemplo de variável que é a search box, que basicamente é essa barra de pesquisa aqui padrão do Google. E aí, depois que ele localizou a search box, a gente precisa que ele escreva alguma coisa. E aí, a função para ele escrever alguma coisa através dessa biblioteca que a gente está utilizando é esse send keys, que seria algo como enviar chaves, mas esse chave seria a palavra que você quer escrever. Então, essa primeira linha, a gente está localizando a barra de busca e aqui a gente está escrevendo Python. Então, ele basicamente vai entrar no Google, vai rodar aqui, vai achar essa barra de busca, vai escrever Python. Só que escrever Python nem sempre é o suficiente, você precisa dar um Enter, você precisa clicar. Então, entra esse aqui, que é o Submit, a função para... É basicamente a função para enviar, então é a função para dar Enter e rodar o que a gente pesquisou. Então, função para buscar. E aqui a gente pode colocar o que foi escrito e aqui localizar a barra, tá? Então, basicamente, essa é uma estrutura simples. E para finalizar, se você quiser, quando você terminar, se você não quiser, não é obrigatório, mas driver.quit. Então, esse driver.quit é para fechar a aba do navegador. Então, quando você começar a rodar esse código, ele vai abrir uma aba do navegador, vai entrar no Google, vai localizar a barra de busca, vai escrever Python, vai dar Enter, vai entrar dentro digamos que da área de busca do Python com o Google ali, e depois ele vai quitar, ele vai fechar isso, porque a gente não fez nenhuma ação para ele executar depois que ele localizou o Python. Porque, como eu disse, a automação, ela depende muito do que você vai fazer, ela não tem muitas regras, não tem muito um passo a passo a ser seguido. Depende exatamente do que você precisa fazer, do que você precisa automatizar. Então, essa aqui é a estrutura básica de uma automação. Então, recapitulando, a gente entrou na internet e fez a instalação do WebDriver baseado no seu navegador, certo? Depois que você fez a instalação, a gente entrou aqui, colocou a biblioteca, então from Selenium import WebDriver, criou uma variável simples e chamou o WebDriver aqui para dentro do código. Se você não colocou o arquivo WebDriver dentro do seu executável do Python, você passa o caminho dele aqui dentro baseado naquela estrutura. Depois disso, você já pode entrar no site, então driver.get, coloca o site que você quer entrar especificamente.
usa aquela questão de inspecionar e buscar elementos para você construir o que o Python precisa achar. Então, eu quero achar a barra de busca, eu quero achar para abrir uma nova guia, eu quero achar para clicar em tal botão. Você vai encontrar isso através do XPath, tá? E aí você coloca aqui, eu quero escrever isso aqui, sendo que isso para escrever alguma coisa. Submit para clicar e enviar, então é aquele botão de confirmar, aquele botão de enviar. Basicamente como a gente usa o botão Enter, certo? E aqui por último a função quit para sair. Então, basicamente, isso aqui é tudo que você precisa para criar uma automação extremamente simples, tá? Então, só para entrar no Google. Quer entrar num e-mail? Quer automatizar um e-mail? Você vai lá, coloca aqui o Gmail. No caso, você vai ter que colocar login e senha, por exemplo. Então, você vai ter que localizar o elemento XPath da caixa de e-mail, utilizar a função sendKeys para escrever o seu e-mail, utilizar a mesma estratégia para colocar a senha e aí depois o botão submit para entrar no e-mail. Entrou no e-mail, função XPF para clicar em escrever e-mail. Coloca o que você quer escrever. Nas próximas aulas eu vou trazer uma automação de e-mail, porque a automação de e-mail é algo bastante interessante de se fazer, tá? Eu estou explicando aqui mais por alto, se você quiser ir adiantando esse projeto. Mas por essa aula é só isso, e é assim que você cria uma automação extremamente básica para entrar no Google Chrome. Então, por essa aula é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e aqui na descrição tem links bem interessantes com bibliotecas de código, então se você quer receber códigos como esse, é só entrar no link da biblioteca e conferir. Fico por aqui e até a próxima.